Bom dia, terceiro ano, seus maravilhosos. Bem, já que a gente não pode se ver de verdade, vamos tentar fazer funcionar por aqui. Antes de começar, gente, queria dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês. Mais do que nunca, agora eu acho que quando voltar a gente tem que marcar nosso Convescote. E falar pra vocês que, vocês são vestibulandos, né? Então não parem de estudar, por favor, tá? Vocês não estão de férias, a gente tá passando por um problema sério, por isso esse nosso distanciamento, mas não parem de estudar, por favor. Gente, toda sexta-feira eu vou mandar pra vocês no horário da aula o link do vídeo e estarei online, né? Tiro dúvidas de vocês, mesmo fora do horário, né? E às vezes fora do horário eu demoro mais. Nesse horário eu estarei focada esperando as dúvidas de vocês, certo? Depois eu vou criar ai meu Deus do céu, como é o nome daquilo que a gente usa? No Google Classroom, faça a sua atividade, né, dos módulos que a gente vai passar hoje, no caso vão ser TCs dos módulos 6, 7 e 8, e aí vocês me enviam lá pelo Classroom mesmo, tá? Vocês podem fazer digitado no Word, me mandar o arquivo, ou fazer à mão, como a gente sempre fez, tirar uma foto, me mandar a foto do arquivo. Vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Pessoal que ainda não viu, o primeiro vídeo aqui do canal, ele é sobre o Covid-19, sobre a biologia do vírus. Eu acho interessante vocês que são vestibulandos darem uma olhadinha nessa aula. Se tiver dúvida também, pergunta pra mim, tá bom? Vamos começar a aula de hoje? Gente, eu fiquei devendo pra vocês os exercícios do módulo 6, né? Só que como pra fazer exercício eu vou precisar da lousa, e minha lousa é pequenininha, não dá pra pôr tanta coisa, e eu achei que ia perder muito tempo, né, eu escrevendo, vocês assistindo eu escrever. Então eu trouxe a lousa da teoria pronta, e aí, a hora que eu terminar a teoria de todas das duas aulas, aí eu faço o exercício que eu tô devendo e mais o exercício das duas teorias da aula de hoje. Pode ser? Depois vocês me contam se ficou ruim assim ou não. Gente, então o módulo 6 vai falar pra gente sobre outros tipos de dominância. Então quando a gente conversou na semana passada, semana retrasada, a gente falou a respeito da primeira lei de Mendel. Então a gente falou de dominância completa, que é aquela que todas as características são expressas por dois alelos e um alelo domina sobre o outro. Então lembra, eu tinha a ervilha amarela, que quando eu cruzava com a verde, todo mundo nascia amarelo, porque amarelo domina sobre verde. Então eu tenho que o homozigoto dominante é amarelo, o homozigoto recessivo é verde. E o heterozigoto, que tem os dois genes, ele é amarelo, porque o amarelo domina sobre o verde. Então não importa o segundo gene, se o amarelo, o segundo alelo no caso, né? Se o amarelo está lá, ele vai determinar a cor. Agora a gente vai falar de outras 3 formas de herança que não são as que foram descritas por Mendel, tá? Então nós vamos falar um pouquinho a respeito da dominância incompleta, da codominância e dos genes letais. Gente, já é sexta-feira, né? Então eu já tô há 4 dias em outras escolas fazendo aula desse jeito, e uma reclamação dos alunos foi que eu nunca saio da frente da lousa para vocês poderem copiar. Então é claro que eu não vou dar tempo de cópia, porque você dá pause no vídeo, mas quem quer a lousa para copiar antes da aula, aqui está. Quem prefere copiar no final da aula eu saio da frente de novo, ok? Gente, e aí vamos falar um pouquinho, começando pela dominância incompleta, também chamada de herança intermediária. Ela continua funcionando do mesmo jeito que a gente falava antes. Eu continuo tendo 2 alelos para uma característica e cada indivíduo possui 2 representantes, podendo ser iguais ou diferentes, podendo ser homozigoto ou heterozigoto. Qual que é a grande diferença aqui? Que um gene não domina sobre o outro. Se um gene não domina sobre o outro, o heterozigoto não vai apresentar uma das 2 características. E quando a gente fala da dominância incompleta, a gente tem que o fenótipo do indivíduo heterozigoto, ele é intermediário entre o fenótipo dos indivíduos homozigotos. Como assim? É mais fácil pensar num exemplo. A planta maravilha, existe ela branca, vermelha e rosa. E como que funciona isso? A branca, ela é homozigota. A vermelha é homozigota. Quando eu cruzo as duas, dá um intermediário entre branco e rosa, entre branco e vermelho. Ou seja, dá uma florzinha rosa. Gente, só que vamos pensar um pouco. Eu posso colocar que branco é azão e que vermelho é azinho? Não posso. Por que eu não posso?
Porque a definição da gente usar a letra maiúscula e a letra minúscula é justamente porque a gente está dizendo que o maiúsculo domina sobre o minúsculo. E aqui, eles não têm características de dominância e recessividade. Então, como que eu represento? Eu vou ter que usar duas letras maiúsculas. Geralmente você usa o quê? A primeira letra da característica, a primeira letra do fenótipo para ficar mais fácil. Pode usar outra letra? Pode. Só lembra que tem que ser letras diferentes e ou todo mundo maiúsculo ou todo mundo minúsculo. Se eu colocar uma maiúscula e uma minúscula, vai estar errado, porque eu vou estar dizendo que um domina sobre o outro, ok? Então aqui no caso, eu representei branco por Bzão, Bzão, vermelho por Vzão, Vzão. E quando eu cruzo eles, ele vai ganhar um da mãe e um do pai, vai ficar Vzão, Bzão, que é rosa, porque é intermediário entre os dois. Paula, como que eu sei se eu ponho Vzão, Bzão ou se eu ponho Bzão, Vzão? Tanto faz, tá? Você pode escolher se o heterozigoto vai vir na frente o B ou se vai vir na frente o V. Você só tem que ter padrão. O que eu quero dizer quando eu falo que você tem padrão? Você não pode um indivíduo ser Vzão, Vzão e o outro ser Bzão, Vzão, tá? Então eu não poderia ter colocado aqui invertido. A partir do momento que um indivíduo eu escolhi qual letra vem na frente, sempre esta letra vai ficar na frente. Eu não posso ficar brincando de mudar isso, ok? E quando eu autofecundo a cor-de-rosa? Então vamos lembrar como que eu faço uma autofecundação? Então eu cruzo Vzão, Bzão com Vzão, Bzão. Gente, como que eu faço o cruzamento? Duas formas, né? Ou eu faço quadrinho de Punnett, e aí eu coloco aqui o Vzão, Bzão, aqui o Vzão, Bzão, e faço encontro de linha com coluna, Vzão, 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 Bzão, Vzão, Bzão, Bzão, Bzão. Ou eu faço aquele jeito, primeiro com o primeiro, Vzão, Vzão, primeiro com o segundo, Vzão, Bzão, segundo com o primeiro, Vzão, Bzão, segundo com o segundo, Bzão, Bzão. Não importa qual das duas formas você faça, em ambas você chegou em um Vzão, Vzão, em dois Vzões, Bzões e em um Bzão, Bzão. E aí vamos pensar um pouquinho. Vzão, Vzão é... Opa, aqui, vermelho. Vzão, Bzão é rosa. E Bzão, Bzão é branco. Então, sempre que eu faço uma fecundação entre dois indivíduos heterozigotos na dominância incompleta, eu chego na proporção de 1 para 2 para 1. 1 da característica extrema, 2 da característica intermediária e mais 1 da outra característica extrema. Gente, lembra que as proporções ajudam bastante a nossa vida. Então, primeira lei, dominância completa, 3 para 1. Dominância incompleta, 1 para 2 para 1. Certo? Dúvidas? Se tiver dúvida, me escreve, me manda, pausa o vídeo e já manda agora para não esquecer a dúvida. Gente, codominância é muito parecido. É bem comum a gente confundir as duas. O que a codominância vai ter para mim? De novo, um par de genes com dois alelos que não tem dominância entre eles. Mas, né, eu não tenho quem é dominante e quem é recessivo. Então, de novo, eu vou ter que usar duas letras diferentes, não posso usar maiúsculo e minúsculo. Qual que é a diferença? Aqui o heterozigoto era intermediário e aqui o heterozigoto apresenta os dois fenótipos. Como assim? Vamos para um exemplo, que o exemplo costuma ficar mais fácil. Então eu posso pegar um boizinho mogno, que é aquela cor avermelhada, e cruzar com uma vaquinha branca. O filhotinho é Ruão. Como assim? Então eu cruzei o branco com o vermelho e o filhote, ele é malhado de branco e vermelho. Ele tem algumas partes do corpo brancas e algumas partes do corpo vermelha. Então, gente, eu tenho aqui que o mogno com o branco deu o Ruão. Então, o mogno com o branco deu o vermelho com o branco deu o malhado, enquanto que aqui o vermelho com o branco dava o rosa. Percebeu a diferença? Então, aqui parece que eu joguei as duas tintas juntas e misturei, e dá a característica. Aqui eu pintei parte de uma cor e parte da outra.
Vamos usar uma cor mais fácil? Aqui, se eu cruzasse branco com preto, dava cinza. Aqui, se eu cruzar branco com preto, dá malhado. Ok? Deu pra entender a diferença? Mas o cruzamento é o mesmo. Então, o módulo eu chamei de emão, emão. O branco de besão, besão. Quando eu cruzo os dois, recebe um de papai e um de mamãe, ficou emão, emão, besão. Gente, autofecunda isso pra mim. O que vai dar? Emão, 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 besão, besão, besão. Ou seja, um mogno para 2 ruão, para 1 branco. De novo, eu cheguei na proporção de 1 para 2 para 1. Ou seja, observando o cruzamento de dominância incompleta e de herança sem dominância, a gente tem a mesma proporção. A diferença é só a interpretação de como é o fenótipo do heterozigoto. Dúvidas? Angústias? Problemas? Existe um outro tipo de herança que é quando um dos genes causa a morte, causa a morte ou do embrião ou nas fases iniciais da vida, né? Mata ali durante a infância. Então nós temos que isso são chamados de genes letais, porque são genes que causam a morte. Gente, os genes letais, eles podem ser de 2 tipos. Existe a letalidade dominante, que foi a que eu coloquei o exemplo aqui, e existe a letalidade recessiva, que eu só não coloquei na lousa, porque ela é mais simples, então dá pra eu explicar pra vocês falando. E, poxa, vocês devem imaginar como eu tô nervosa com esse pedacico de lousa aqui, né? Eu gosto de lousa grande, eu gosto de escrever um monte, mas infelizmente é o que temos pra hoje, tá? Vamos lá, se essa pandemia continuar muito tempo, eu vou precisar de umas 4 lousas, né? Pra ir trocando no meio da aula. Gente, e nós precisamos entender como que isso funciona. Então, em ratos, existe o gene que determina a cor da pelagem. Ratos azão são amarelos, azinhos são pretos. Dominância completa, igual a gente viu lá em Primeira Lei de Mendel. Mas o azão em homozigose, ele é letal. Então o ratinho azão morre. Se o ratinho azão morre, eu já posso prever que o amarelo não é azão traço, né? Porque nunca vai ter um amarelo azão. Então obrigatoriamente o amarelo é azão, azinho. Gente, e aí vamos entender aqui um pouco como que isso vai funcionar. Eu sempre começo cruzando 2 homozigotos diferentes. Neste caso, não dá para eu fazer uma geração parental. Eu já tenho que começar no F1. Por que não dá para eu fazer uma geração parental? Porque os indivíduos azão estão mortos. Não dá para eu cruzar o rato que não nasceu. Então, a gente vai ter que começar o cruzamento aqui já pela F1. Quando eu autofecundo F1, então quando eu cruzo azão-azinho com azão-azinho, ou seja, um ratinho amarelo com outro ratinho amarelo, o que vai acontecer? Faz aí o cruzamento. Vai dar azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Só que o azão-azão, ele morre. Então a gente tem que a proporção de indivíduos que nascem são 2 amarelos para 1 preto. Então eu tenho a proporção de 2 para 1. Lembrando que isso representa 3/4 da quantidade de filhotes que deveriam nascer, porque 1/4 morreu. Tudo bem, gente? Deu para entender isso? E aí o que costuma dar um nó na gente, mas que é fácil, é só você prestar bastante atenção, é que neste caso nós temos que o gene letal, ele age como dominante para a cor e como recessivo para a letalidade. Eu não disse que ele é recessivo, eu não disse que o azinho que mata. Eu disse que o gene dominante está agindo como recessivo. Como assim? O que é ser dominante? Dominante se expressa independente do outro alelo. O que é ser recessivo? Ele só se expressa na ausência do dominante. Gente, olha aqui, para cor. Ele se expressa independente do outro. Tem azão, é amarelo. Só que para ser letal, ele só é letal se tiver 2 vezes ele. Então ele só é letal se o azinho não estiver aqui. Então nós temos que para a letalidade ele age como um gene recessivo. Ou seja, ele precisa estar em homozigose. Ok? Deu para entender isso? Gente, existem genes letais recessivos. Por que eu não coloquei aqui o gene letal recessivo? Porque se o gene letal for recessivo,
não existe o azinho. Então, o azão seria amarelo, o azinho seria amarelo e o recessivo estaria morto. Então é todo mundo sempre da mesma cor. E quando eu cruzo, morreria esse. Então nasce todo mundo da mesma cor, sendo que a proporção genotípica seria um azão para 2 azinho. Certo? Gente, nisso aqui a gente acaba a aula 7. Vamos para a aula 8. A aula 8 é uma aula tranquilinha, ainda bem, porque assim coube tudo aqui. Eu tô com medo de dar frente 3 sem lousa. Gente, nós temos, tá, que essa aula vai falar pra gente de alguns termos que a gente já discutiu em aulas anteriores. O que é genótipo? Então, genótipo são os genes que um indivíduo possui para determinada característica. Então, eu posso falar que a minha ervilhinha é azão, esse é o genótipo dela. Que a minha ervilhinha é azinho, que a minha ervilhinha é azinho. Posso falar que o boi é emão, que o boi é bezão, ou que o boi é emão. Então, nós temos que o genótipo são os genes que ele apresenta em seus cromossomos. Lembrando que ele sempre recebe um de papai, um de mamãe, certo? Gente, o que é fenótipo? Lembra da frase bonita? É o que eu olhei e vi? Então, nós temos que o fenótipo é a característica apresentada pelo indivíduo. Eu posso falar que o fenótipo da ervilha é amarelo ou verde. Eu posso falar que o fenótipo do boi é mogno, branco ou ruão. Então, fenótipo é aquilo que eu enxergo. E o fenótipo está atrelado ao genótipo. Então, o genótipo emão dá mogno, o genótipo bezão dá branco. Só que em alguns casos, o fenótipo ele é uma interação entre o genótipo, ele sempre vai estar atrelado ao genótipo, só que mais o ambiente. Gente, o exemplo que eu sempre dou para vocês, cor de pele. Lembra que eu falo para vocês que eu vou resolver que eu não quero mais ser professora e eu vou vender coco na praia? Eu vou passar 5 anos vendendo coco na praia? Gente, depois de 5 anos, quando eu volto, a cor da minha pele é a mesma da cor que ela é hoje? Não. Por quê? Porque apesar de eu ter genótipo para essa falta de cor, quando eu tomo bastante sol, eu consigo aumentar a quantidade de melanina na minha pele e ela fica um pouco mais escura. O meu genótipo se alterou? Não, meu genótipo continua o mesmo. Se eu ficar aqui e parar de tomar sol, eu volto a ter essa cor aqui. Se eu tiver um filho, ele vai herdar esta cor, não importa a cor que eu estou por causa do sol. O genótipo não muda, mas o fenótipo pode ser alterado. A gente consegue ver isso muito bem em 2 exemplos que eu gosto bastante. Primeiro, os coelhinhos Himalaia. Os coelhinhos Himalaia são coisas mais lindas da face da Terra. São coelhinhos todos brancos, com as patinhas, as orelhinhas e o nariz pretinho. Então as extremidades do corpo dele são pretas. Se eu falar e raspar o pelo do meu coelhinho e deixar ele em temperaturas abaixo de 15 graus Celsius, o pelo nasce preto. Se eu deixá-lo em temperaturas acima de 15 graus Celsius, o pelo nasce branco. Por isso que as extremidades dele são pretas, porque as extremidades do corpo são mais geladas do que o meio do corpo, então costuma ficar pretinho nas extremidades e branquinho no resto do corpo. Mas eu poderia, não poderia, isso é mancada com o animal, mas se eu raspasse e deixasse gelo até nascer o pelo novo, em qualquer parte do corpo esse pelo nasceria preto, porque ele é determinado pela cor. Gente, outra coisa, todo mundo já viu hortênsia, aquela flor bonita, né, que ela é uma inflorescência, na verdade, a gente vê bastante descendo a serra. Se eu soubesse fazer edição de vídeo, a hora que eu falo isso, ia aparecer aqui assim, ó, a foto de uma hortênsia que eu ia buscar no Google Imagens. Mas como eu não sei fazer edição de vídeo, você vai ter que procurar isso se você não souber o nome, tá? Mas são hortênsias. Gente, descendo a serra você vê bonita, né? Geralmente a gente vê a hortênsia azul. Lá na Avenida Brasil, por sinal, tem uma casa que tem um monte de hortênsia na frente. São azuis as hortênsias daquela casa. Nós temos que a hortênsia, ela pode ser vermelha, ela pode ser roxa, ela pode ser vinho. O que altera a cor da hortênsia? O pH do solo. Então depende do pH. pH mais alcalino dá para os tons azulados, roxo, pHs mais ácidos dão para os tons mais avermelhados. Então a gente tem que o fenótipo, afinal, o solo é o ambiente, está determinando a cor da flor, certo? Isso é fenótipo. Gente, e o que é fenocópia?
A fenocópia, ela imita um fenótipo que não é correspondente ao genótipo. Como assim? Então, por exemplo, gente, drosófila, aquela mosquinha chata da banana que fica na gente o tempo todo, aquela mosquinha, ela tem o corpinho dela, pode ser amarelo ou cinza. Só que a mosquinha que tem o genótipo para cinza, se for tratada com nitrato de prata, ela fica com o corpinho amarelo. Ou seja, ela imitou o outro. Aí você fala, Paula, mas a gente falou que sempre o ambiente está interagindo. Não, gente, por mais que eu tome sol, eu não vou ficar com a pele super escura. Eu tenho uma faixa em que é determinado. Então, eu vou ficar, né, mais do que eu estou, mas eu não consigo mudar totalmente. Quando a gente fala da fenocópia, ela dá a característica do outro genótipo. Existe o genótipo amarelo, existe o genótipo cinza. Eu tenho o genótipo para cinza, mas eu sou amarelo. Ok? E ela não altera o genótipo, né? Eu continuo tendo o genótipo para cinza, mas eu sou amarelo. Se eu tiver um filho, que cor que ele vai ser? O cinza, porque eu tenho o genótipo para cinza, o nitrato de prata que fez ela mudar de cor. Certo? E pra gente terminar o assunto da aula, opa, quem quer copiar a lousa no final, é o momento de dar pausa no vídeo. Gente, nós temos que entender um pouquinho sobre genealogia. E ó, o elemento surpresa, a Paula possui um segundo pedaço de lousa. Gente, eu juro que eu só faço as duas que eu tenho, tá? As genealogias vão fazer pra gente as relações de parentesco de uma família. E aí nós temos que lembrar algumas regrinhas para se fazer uma genealogia. Sempre eu vou representar por quadrados os machos da nossa espécie, os homens, por bolinhas as fêmeas. Quando eu não sei o sexo da criança, né, da criança de qualquer indivíduo, se eu não sei, lembra que, por exemplo, minha cunhada estava grávida e eu não sabia se era menina ou menina? Aí eu represento por um triângulo. Agora eu já sei, tá? É uma bolinha, é Helena. Gente, então quadrado macho, bolinha fêmea, triângulo, sexo indefinido. Quando eu estou analisando uma característica, os indivíduos que possuem aquela característica, ou seja, que são afetados por ela, a gente vai representar pintando. Então, macho afetado, fêmea afetada, sexo indefinido afetado. Paula, posso representar o sexo indefinido por um losango em vez de representar por um triângulo? Pode, só que eu sou péssima de fazer losango, eu acho fazer triângulo mais fácil, mas os dois significam a mesma coisa. Sempre que eu colocar um risco entre o macho e a fêmea, eu estou falando a respeito aí de um casamento, ou no caso um cruzamento, né? Não precisa ser um casamento mesmo, mas eu quero dizer que eles tiveram aí um filho juntos. E como que eu tenho a representação desses filhos? Eu puxo a linha do meio da linha que está juntando os dois. E aí aqui no caso, eles tiveram uma menina e depois tiveram outra menina. Gente, às vezes duas crianças nascem juntas, né? A gente chama isso de gêmeos. Quando nascem gêmeos, em vez de puxar um e depois o outro, eu puxo os dois do mesmo ponto. Nesse caso aqui, eu fiz gêmeos fraternos, ou seja, gêmeos dizigóticos, aqueles que não são iguais. Como que eu represento gêmeos monozigóticos? Eu venho aqui e faço uma linha juntando os dois. Aí agora eu estou dizendo que são gêmeos idênticos, gêmeos monozigóticos. E quando eu olho para uma genealogia e não sei se o que eu estou representando de pintado é uma característica dominante ou uma característica recessiva, eu preciso procurar um desses dois casais. Tá dando para enxergar? Quando eu ponho, vem até aqui, a lousa não vem. Quando eu represento isso, gente, se eu colocar aqui dá certo. Quando eu procuro isso, eu preciso achar, então, pais iguais e filho diferente. Ou seja, aqui no caso, os dois pais são iguais, não afetados, filho diferente, filho afetado. Ou pais iguais, tanto o pai como a mãe são afetados e o filho é diferente, porque o filho não é afetado, ok? Então eu preciso procurar um desses casais. Gente, vamos pensar aqui comigo. Dá para esse indivíduo ser azão? E esse também? Se ambos forem azão, só dá azão de filho, é impossível, o filho é diferente deles. Dá para eles serem azinho?
Azinho, azinho com azinho, azinho, só dá azinho, azinho. O filho teria que ser igual a eles. Então, sempre que eu encontro esta característica, eu tenho certeza absoluta que o pai é azão, azinho, a mãe é azão, azinho e o filho é azinho, azinho. É o único jeito do filho ser diferente dos pais. Nesse caso aqui, quando eu tô falando de herança com dominância, tá, gente? Nesse casal aqui é a mesma coisa. Se eles são diferentes dos filhos, eles têm que ser azão, azinho e o filho tem que ser azinho, azinho. Gente, se eu encontrei este casal, eu sei que a característica pintada é uma característica recessiva. Se o casal que eu encontrei não foi esse, significa que a característica pintada, ou seja, ser afetado, é dominante. Impossível você encontrar os dois casais na mesma genealogia, porque ou a característica é dominante ou ela é recessiva. Nunca será as duas coisas. Sem problemas até aqui? Gente, vamos fazer exercício então? Tira esse. Tira esse. Olha que chique o meu apagador. Já vai pegando a sua apostila e abre pra mim na página, cadê? 58, que a gente vai fazer exercício. Achou? O que vocês estão achando de ficar em casa? Alguns alunos andaram me escrevendo, eu sei que estão estudando. E o restante da sala? Tá todo mundo focado? Tá todo mundo estudando? Vamos poder voltar tranquilos, como se tivesse tido aula no tempo que ficou em casa. Como se tivesse, não, né? Tendo tido aula no tempo que ficou em casa. Gente, página 58. Ai, meu óculos dá reflexo com as luzes aqui, mas eu vou precisar pôr pra conseguir ler a apostila, tá? Desculpa. Página 58. Exercício 1. Os óleos essenciais nas espécies de hortelã apresentam cetonas na sua composição. O hortelã-pimenta tem cetona e o hortelã silvestre tem carvona. Então, a gente tem cetona e carvona, certo? No cruzamento de uma planta cetona com outra carvona, todas as plantas da F1 apresentaram carvona. Pergunta-se, gente, essa aqui é exercício lá da primeira lei de Mendel, e então a gente está falando de dominância completa. Quando a gente tem que eu cruzo dois indivíduos extremos e a F1 nasce inteira de um jeito, no caso carvona, eu posso falar que ser carvona é dominante e ser cetona é recessivo. Ah, qual alelo é dominante? Carvona. Acabamos de responder essa. B. Como você chegou a essa conclusão? Gente, eu não vou escrever aqui a resposta toda, mas você tem que colocar na sua resposta que você chegou a essa conclusão porque é a característica que todos os indivíduos da F1 apresentaram. Se uma planta F1 for cruzada com outra que produz cetona, qual será a proporção fenotípica esperada na geração? Bem, o F1 é heterozigoto, né? Então eu vou cruzar Czão, Czinho com cetona, com Czinho, Czinho. O que isso vai dar de filhotinho? Czão, Czinho, Czão, Czinho, Czinho, Czinho e Czinho, Czinho. Ele pediu proporção fenotípica. Esse aqui é carvona, este aqui é carvona, cetona, cetona. Então eu tenho 50% carvona e 50% cetona. Exercício 2.
Certa espécie de planta pode produzir flores vermelhas ou brancas, determinadas por um par de alelos autossômicos. Após a realização de alguns cruzamentos dessa planta, obteve-se descendentes conforme a tabela a seguir. E aí você tem 4 cruzamentos. De acordo com os resultados obtidos, qual cor das flores é determinado por um gene dominante? Justifique a sua resposta. Gente, olha lá, ele cruzou vermelha com vermelha e todo mundo nasceu vermelho. Aí ele cruzou branca com branca e todo mundo nasceu branco. Então esses 2 cruzamentos não te ajudaram em nada. Aí ele cruzou vermelha com branca e todo mundo nasceu vermelho. Se quando eu cruzo as duas todo mundo nasce vermelho, é porque vermelho é dominante. Então, A, vermelho. Aí ele pediu para você justificar, você tem que falar que porque no cruzamento 3, ao cruzar plantas vermelhas com plantas brancas, 100% dos indivíduos são vermelhos. B. Suponha que plantas resultantes do cruzamento 3 fossem autofecundadas. Quais seriam as proporções fenotípicas esperadas? Esquematize o seu raciocínio. Gente, o cruzamento 3 ele cruzou vermelho com branco, então ele cruzou dominante com recessivo, obrigatoriamente os filhotinhos são recessivos. Aí ele falou para eu pegar e autofecundar esses indivíduos. Então é para eu